É isso aí, pessoal. Uma ótima tarde para você, investidor. Uma ótima tarde para você, investidora. Eu sou o Felipe Nascimento e estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias do dia repercutidas aqui com o nosso time. Hoje eu vou ficar até as 3h30 da tarde nesse debate, nesse bate-papo aqui com Alan Gani. E hoje a gente vai ter por aqui também o João Ricardo, diretor da Florença Gestão, e o Luiz Rabi, economista do Serasa Experian. E a gente vai bater um papo com eles daqui a pouquinho. Bom, antes de eu chamar o Gani aqui, eu quero dar um giro do mercado para falar um pouquinho sobre como está a Bolsa Brasileira, as bolsas internacionais também, que a gente vai repercutir bastante com o Gani. Hoje a Bolsa está devolvendo a subida de ontem. Ontem subiu 0,46, hoje, por sua vez, está caindo 0,41% nesse momento, aos 105.065 pontos. Este é o panorama. Olha só, GetNet subindo quase 20%. Anunciou dividendo, inclusive, que antes dessa subida toda, estava se aproximando ali aos 10% o yield, hein? Para o investidor de GetNet, um baita negócio. Aí Banco Pan subindo também, 7,87, Melios subindo 4,84 e o Banco Inter subindo 3,15%. Na parte de baixo a gente tem Natura caindo 4,84, a gente tem Redditor caindo 3,42, Apvida caindo 2,10 e Dux caindo 2,10 também, Intermédica caindo 1,95, Magalu caindo 2%. Este é o cenário aí da nossa bolsa. Já nas bolsas internacionais, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que estão os índices lá fora, porque as bolsas lá nos Estados Unidos sobem também. Sem esse ímpeto todo também, né? Mas sobem. Dow Jones subindo 0,49, S&P subindo 0,78 e a Nasdaq subindo 0,97%. As bolsas europeias fecharam também no patamar positivo. DAX na Alemanha subiu 0,95. FTSE no Reino Unido subiu 0,60 e CAC na França subiu 1,21. Só para a gente fazer um parênteses aqui, FTSE no Reino Unido que trouxe aí um PIB um pouco desacelerado, não na linha com o que era esperado, então veio abaixo do esperado, por isso que o Reino Unido acabou não subindo tanto quanto os seus pares lá da Europa. Vamos dar uma olhadinha como é que está o dólar aqui para atualizar vocês. O dólar que ontem fechou ali na casa dos R$ 5,74, hoje já está trabalhando nas mínimas aí do dia, aos R$ 5,69. Hoje, lembrando, a gente teve leilão e também caindo 0,82%. Bom, este é o panorama do mercado, esta é a nossa visão aqui, a nossa fotografia do que está acontecendo nessa quarta-feira. E aí eu quero chamar o Alan Gani, que já está preparado aqui para a gente bater esse papo nessa quarta-feira. Fala, Gani, muito boa tarde contigo. Tá tudo em ordem aí? Tudo, não, só colocando aqui o microfone em cima da mesa. Boa. Muito boa tarde, meu caríssimo Felipe. Vamos lá, nesta semana que antecede aí o Natal, né? Estamos na pré-véspera de Natal. Pré-véspera de Natal. E Gani, pré-véspera de Natal, a gente olha ali, volume baixo, movimentação baixa, investidores aparentemente com o pé um pouquinho no freio ali, né? Ninguém quer fazer movimentos muito bruscos, todo mundo já pensando ali nessas semaninhas, nesses dias de folga aí que virão. Tá todo mundo mais tranquilo agora, né? Ninguém quer fazer movimentos tão elásticos, digamos assim, né? Exatamente. E também uma ausência de notícias, né, de dados. Amanhã vai ter lá o IPCA 15, talvez possa vir aí alguma surpresa positiva que daria algum fôlego na Bolsa no curto prazo, mas muito pequeno. O que poderia trazer alguma volatilidade, e bate na madeira, tomara que não, é claro, notícias aí do lado sanitário, né? Mas eu acho que agora, para ter aquele rally que a gente imaginou no início do mês, tá difícil, viu, Felipe? Tá difícil mesmo. A gente olha, né, Gani, o volume. Ontem mesmo eu estava dando uma olhada lá, cerca dos 22 bilhões de reais.
perto da média, né, do ano está abaixo. A média é 24, 25 bilhões ali, mas nos dias mais povoados de volume ali, ficou bem abaixo, né? Mesmo assim subiu. E hoje a gente vê essa queda, né? Não é uma queda tão expressiva assim, é o que subiu ontem, cai hoje, mas mesmo assim a Bolsa está nesse patamar negativo, precificando algumas questões ali que a gente pode destacar também, né, Gani? Tem umas eu acho que hoje, viu, Felipe, o que, né, eu estava preparando para o programa de hoje, e aí essa bolsa eu acredito que está muito ligada à questão do orçamento, né? Então veja, o governo ele tinha aberto ali um espaço no orçamento com o subteto dos precatórios, tinha que pagar 90 bi, mais ou menos, 89 bi, né? Aí ele abriu um subteto de 45, falou, pagar 45 bi em 2022. Com isso, sobrou quanto? 44, certo? 44 bi. Aí mexeu na regra do IPCA, na mudança de periodicidade do cálculo para atualizar o teto dos gastos. Com isso, foi mais quanto? Foi 62 bi. Soma 44 com 62, deu 106 bi no orçamento, certo? Abriu espaço lá para o Auxílio Brasil, para emendas parlamentares, que já era muito, que o mercado não gostou. Mas tudo bem, já botou no preço, isso ajudou a influenciar a Bolsa negativamente, aí a PEC foi aprovada, deu aquele fôlego. Mas olha só, Felipe, botaram jabutis, certo? E aí o que era 106, no final das contas, 116. O 106 já era alto, mas aí em emendas, em benefícios, em reajustes, foi para 116. Então, não é brincadeira, a gente está falando de 10 bi a mais, certo? Um país aí com uma situação fiscal delicada. Então, eu acho que isso trouxe um pouco de aversão a risco, sim, para a Bolsa no dia de hoje. É o que eu vejo aí de explicação, né? Além, lógico, dessa questão da sanitária, né? Mas que tem trazido volatilidade. Então, tem o lado sanitário lá fora e essa questão interna do orçamento. A boa notícia é que acabou agora a novela do orçamento. Tinha acabado. Vamos colocar assim, né? O último capítulo, até o último capítulo, era a PEC dos precatórios, porque estava ligado à questão do orçamento. Mas ainda faltava o último capítulo da novela. E aí, ontem foi o último capítulo da novela, né? E agora tudo certo, aí o orçamento aprovado. Né? Ô Gani, mas sabe o que eu tô dando uma olhada aqui, né? Você falou, o último capítulo foi ontem, o orçamento. Mas sabe aquelas novelas que falam assim, foi o último capítulo, mas você quer ver mais um pouquinho? Entra no nosso site que tem umas cenas extras, uns créditos extras ali. E eu tava dando uma olhada aqui, parece que essas cenas extras aí é uma briga de categoria com categoria por conta daquele reajuste no salário, reestruturação de carreira dos policiais federais. Tem muita gente que não gostou dessa movimentação aí, viu, Gani? Exatamente. Esse que é o problema, né? Quando a gente acaba priorizando algumas categorias em detrimento de outras, né, Felipe? Sempre gera esse tipo de problema. Por que mais para uma e não para outra, né? A gente estava discutindo isso ontem. Sim. O orçamento do governo é limitado, né? E aí você tem que fazer escolhas, e escolhas envolvem trade-offs, né? Envolvem, para cada escolha, há uma renúncia, né? Então, por que não mais para o médico e sim para o policial? Você entrar aqui no mérito, sim, né? Sim. Então, sempre gera esse tipo de problema, né? Quando o Estado acaba fazendo essas alocações, né? E vai dar barulho, né? Porque aí começam a pipocar uma série de categorias aí, né? Pedindo, né? Bom, mas eu também quero, tal, é um problema, né? E faz a gente pensar em outras coisas também, né, Gani? Porque, assim, como você bem falou, cada escolha uma renúncia e o cobertor é curto, não dá para cobrir todo mundo aqui com os reajustes, com reestruturação de carreira. Mas a gente lembra também, Gani, que ano que vem é ano de eleição e o governo tenta fazer algumas sinalizações com uma base. Só que existem bases que acabaram também não sendo contempladas. E isso pode trazer mais problema do que solução. Essa
questão de jogar, entre aspas, com capital político também é bastante complicado. Não só a questão do próprio orçamento, a questão econômica e tudo mais, mas jogar e esse tabuleiro de xadrez do capital político também é bem complexa, principalmente num ano pré-eleição, definir o orçamento de todo esse ano eleitoral, né, Gani? É verdade, porque às vezes você dá um benefício para uma determinada base, Felipe, você agradou a base, mas você pode desagradar os demais. Se você não der o benefício para ninguém, talvez... Você desagrada todo mundo. Você desagrada todo mundo, mas aí, né, ok, ninguém teve mais do que eu, então não tem problema. Você sabe, isso me lembra, olha que interessante, foi feito acho que uma pesquisa pela Universidade de Harvard, isso saiu uma matéria na Economist, já faz um tempo, que era assim, você quer um aumento ou era um aumento de férias, ou era um aumento de férias ou um aumento de benefício, de salário, mas o teu colega vai ter um aumento maior que o seu, ou vai ter férias mais prolongadas que a sua. E se acredita que as pessoas, elas preferiam não ter o aumento, mas que o colega também não tivesse mais do que você? Quer dizer, você ia estar numa situação melhor tendo o aumento, só que o outro estaria numa situação ainda melhor. Mas mesmo assim não. Talvez tenha um pouco a ver com o que a gente está falando aqui, né? Então uma classe acaba se sentindo desmerecida em relação à outra, né? Ô louco, que interessante. Surpreendente isso, né? Esse resultado. Fala, pô, mas se quiserem me dar um aumento, pelo menos eu penso assim, né? Não sei na hora do vamos ver, mas se quiserem me dar um aumento e o outro ter um aumento maior, não sei, né? Gani, gera ressentimento, né? Naquela faculdade lá, repõe a inflação para você e põe o IPCA mais 5 para o colega. Eu acho que dói, viu? Eu acho que dói. Eu acho que dói. E principalmente se... Eu acho que tem uma questão de mérito também, aí, né? Também. Então, se você acha que você tem um mérito, você fala, não, mas por que não para mim o IPCA mais 5, né? Aí não dá, né? Aí não dá. Aí você começa a olhar e fala, pô, onde foi que eu errei aqui para eu ganhar só o IPCA? Eu quero IPCA mais 5 também. Pois é. Eu quero esse tesouro. Mas o ser humano, ele é muito ligado, né? A essas questões aí de comparação com os demais, né? Pois é, pois é. Ô Gani, outro ponto que você citou aí foi a questão sanitária, né? E eu estava vendo na Bloomberg aqui, o Reino Unido reportou mais de 100 mil novos casos de coronavírus. O Reino Unido que está ali às voltas com o número do PIB, né, mais fraco, né, justamente por conta de toda essa questão, né, a atividade diminui justamente por conta de inflação, por conta de procura de emprego, por conta do próprio cenário de juros e tudo mais, e a questão sanitária é bastante impactante também. Mas, por outro lado, você comentou dessa movimentação da Bolsa aqui caindo também com risco sanitário, mas as bolsas mundiais não estão caindo, né? A exemplo aqui do Brasil. As bolsas mundiais estão até indo bem, estão subindo ali, pelo menos as europeias subiram, as norte-americanas estão subindo também, e pelo que eu vi, só o Brasil nessa esteira do patamar negativo. Como que você vê essa situação, se o risco sanitário lá já acaba sendo mais precificado mais tranquilamente do que aqui, que acaba sendo muito mais impactado e com muito mais fatores ali na hora de reprecificar? É isso que acontece com a nossa bolsa? Eu acho que isso aí reforça aquela hipótese que eu levantei em relação à questão do orçamento no dia de hoje, né? Saíram algumas notícias na Europa, acho que uma declaração da Moderna, se eu não me engano, da empresa farmacêutica, dizendo que se houver uma dose de reforço, essa variante Ômicron ela não seria problemática. Enfim, é uma declaração, não sei se é baseado em alguma evidência mais forte, empírica, mas, enfim, o mercado se apega a qualquer boa notícia numa hora dessas, né? E tudo indica mesmo que não é uma variante tão agressiva, né? Embora já haja lockdowns lá pela Europa, né? E nos Estados Unidos, o governo não ter endossado o lockdown, apesar
da variante Ômicron, então isso também deu um respiro aí para o mercado, né? Mas eu vejo assim, Felipe, que é mais ligado à questão interna o dia de hoje, tá? Eu vejo que... Agora, é claro, né? Um país como o Brasil, onde o risco é maior do que o mundo desenvolvido, ele tende também a oscilar mais, né? Ele é mais volátil. Então, talvez algo que seria negativo lá na Europa, né? Uma pequena variação aqui vai pegar muito mais forte, né? Mas eu vejo que o dia de hoje está mais ligado à questão interna. Boa. Ô Gani, tem uma pergunta do MPK antes da gente prosseguir aqui. Eu até ia falar dos Estados Unidos agora, mas eu vou fazer essa pergunta dele. Ele está perguntando assim se você vê alguma relação entre varejo brasileiro e outros no mundo, porque ele está vendo o Alibaba caindo, assim como os varejos aqui no Brasil. É coincidência? Cada um tem suas razões, cada um, ou tá tudo mais ou menos interligado? Eu acho que tem pontos em comuns, mas há especificidades do varejo aqui. Por exemplo, se a gente pegar shoppings nos Estados Unidos e shoppings no Brasil, é uma dinâmica bem diferente, né? Enquanto o americano ele acaba fazendo muito mais compras online, né? O Brasil ainda, a presença do shopping é muito forte. Só para citar um exemplo. Mas aqui eu vejo que esse movimento em relação ao varejo, ele está sendo muito mais penalizado em relação aos demais países desenvolvidos, e principalmente porque a gente vive um cenário de juros altos. É claro que lá também há o cenário de inflação que penaliza varejo, né? Só que aqui a gente está sendo penalizado duplamente. Agora eu estou indo para o lado macro. A gente está sendo penalizado pelos juros, que acaba encarecendo o consumo, porque o crédito se tornou mais alto, e também pela inflação. Lá eles são penalizados pela inflação, mas não ainda pelos juros. E há eu imagino, pelo menos comparativamente em relação aos Estados Unidos, né, a presença do varejo online lá é muito mais forte do que no Brasil. No Brasil, a gente ganhou muita tração durante a pandemia, mas eu diria que lá eles já estão muito mais avançados, pelo menos do ponto de vista da relação do consumidor com a empresa, com o varejo online, do que o Brasil. Então tem essas nuances aí entre o Brasil e o varejo no resto do mundo. Hoje de manhã, inclusive, Gani, saíram os dados lá da confiança do consumidor aqui no Brasil, e a direção, né, da FGV que divulgou essa pesquisa aí diz que um dos principais fatores da redução da confiança do consumidor aqui no Brasil foi justamente esse cenário de inflação de juros e também a perda do poder de compra, né? A redução do poder aquisitivo da população brasileira, principalmente da maioria da população brasileira, né? Acabou impactando. E isso acaba gerando um efeito em cadeia, né? As pessoas saem menos, as pessoas compram menos, comprar menos, gera menos emprego, tá? E quando você vai ver, tem toda essa circunstância que em alguns países, pelo menos a gente vê nos Estados Unidos, né, que sai sempre lá o payroll, sai sempre os dados do número de pedido de seguro-desemprego. Essa dinâmica é muito mais rápida, né, na hora de buscar emprego, na hora de conseguir emprego. Tem gente que nem está buscando emprego por conta ali dos estímulos do governo, mas aqui no Brasil já a coisa é diferente, né? Então isso acaba impactando também todo esse cenário. Além dos juros, né, bem lembrado, você também tem a questão do emprego. Então, nos Estados Unidos, vamos pensar assim, o que joga contra o varejo lá? Joga contra a inflação. Inflação alta acaba penalizando o consumidor. Mas os juros está muito baixo ainda. Historicamente, os juros é baixo nos Estados Unidos, né? E também o desemprego, né? Então a pessoa está trabalhando, a pessoa tem um emprego, né? Agora imagine no Brasil, tá? Então você tem um juro aí que é historicamente alto e ele volta a subir, ele não se sustentou num patamar baixo, você tem a inflação, imagina o que é a inflação para uma pessoa desempregada, né? Não há possibilidade nenhuma de consumo. Então você tem um desemprego aqui muito alto,
Aproximadamente o quê? 13 milhões de pessoas desempregadas, enquanto nos Estados Unidos esse desemprego é bem menor. Aqui a taxa de desemprego gira em torno de 13,6% da população economicamente ativa, enquanto nos Estados Unidos está falando ali em 4,6%, se eu não me engano, e com tendência de reduzir, né, ainda mais, ou seja, praticamente no pleno emprego. Então a gente acaba sofrendo ainda mais, né? Eles já estão sofrendo no varejo, mas imagine a gente com esses dois problemas adicionais de juros e desemprego. Ô Gani, a gente falou de Estados Unidos, né? Inclusive nessa comparação, não dá também para não comparar quando a gente olha, inclusive, os dados do PIB que saíram hoje cedo, o PIB lá dos Estados Unidos, crescendo num ritmo anualizado de 2,3%, no terceiro trimestre. Lembrando que no segundo trimestre tinha crescido 6,7% e veio acima da previsão, que era um crescimento de 2,1%, né? Mesmo com todas essas questões e tudo mais, o país ainda é uma máquina de crescimento, né? Estados Unidos cresce absurdamente. É impressionante, né? Quem dera a gente ter um crescimento assim. Mas os Estados Unidos é um país onde ele é líder de tecnologia, onde o que a gente chama de produtividade dos fatores é muito elevada, né? Então essa combinação entre o capital humano, o capital físico e a tecnologia resulta numa produtividade maior, a burocracia é bem menor nos Estados Unidos, né? Um ambiente de negócios muito mais saudável. Então, tudo isso acaba colaborando para que a recuperação econômica seja maior. E claro, né, Felipe, eles têm um poder aí de estímulos, tanto fiscais quanto monetários, que a gente não tem, né? Justamente porque o país é muito rico. Então, eles conseguem ter esses estímulos, eles conseguem colocar lá a quantidade de dinheiro que eles colocaram no mercado e não gerar aí um descontrole inflacionário. É lógico que a inflação está elevada lá, mas ninguém está falando de um descontrole inflacionário. Você imagina aqui, né? Se a gente fizesse a política monetária dos Estados Unidos. Veja que quando o Selic chegou a 2%, pegou na veia, né? Na inflação. Então é justamente porque eles têm aí uma capacidade produtiva maior, que a economia consegue absorver mais estímulos monetários do que no Brasil. A nossa capacidade produtiva é bem menor. Então, se a gente colocar o estímulo monetário americano numa economia brasileira, é fatalmente uma inflação desenfreada, né? Sai do controle, né? Poxa, só o Banco Central americano comprando 120 bilhões todos os meses ali de títulos. Só esse pacote recente do Biden aí que está tentando se aprovar são 2 trilhões de dólares. O cheque que foi dado para o pessoal lá ao longo da pandemia, ou seja, é muito dinheiro, né, sendo despejado na economia e não dá nem para não deixar de pensar que muito desse dinheiro ajudou a colocar as bolsas nos patamares que estão agora. Né? Isso é verdade. Não, né? Não dá para não fazer essa relação, né? Assim, por mais que, enfim, não tenha gerado uma inflação desenfreada e tudo mais, tem inflação, lógico, nos Estados Unidos, mas não estamos falando de uma inflação de 10%, nada disso. Mas eu não vejo com muito bons olhos, para falar a verdade, essa quantidade de estímulos, tanto do lado fiscal quanto do lado monetário, Sim. que foi colocado lá nos Estados Unidos. Eu acho que isso pode ter algum tipo de consequência, né? Agora você imagina isso no Brasil, Felipe. Aí a consequência era líquido e certo. Aí ia ser complicado, viu? Aí queria ver o Banco Central correndo atrás da curva, né? Aí ia ser uma maratona, né? Ia ter que correr mais que o Usain Bolt, viu? O Usain Bolt numa maratona, né? De 42 quilômetros, né? Ô Gani, olha só que legal aqui, o Rodrigo Lopes falou, Felipe, já que você e o Gani transformaram o BMC Marketing em portfólio global, nesse momento, com lockdowns na Europa, aceleração dos Estados Unidos, a gente pode considerar a Europa uma oportunidade, olhar para empresas de lá, olhar para as bolsas de lá
Enfim, algum Boa bonde, algum pergunta. título, alguma coisa lá na Europa que salte aos olhos? Eu já me fiz, aliás, eu me faço essa pergunta diariamente. Sem dúvida, o velho continente está mais descontado do que os Estados Unidos, tá? Antes mesmo de lockdown, antes mesmo dessa nova onda aí de Covid. Agora, algo que me incomoda em relação à Europa, por mais que tenha boas empresas, empresas muito grandes, tradicionais, é a capacidade de crescimento da economia europeia. É diferente da economia americana, que é uma economia mais ágil. E tem um outro fator que eu fico um pouco incomodado na atual circunstância, é o fator geopolítico, né? Então, a Europa, ela é muito dependente da matriz energética da Rússia, gás natural. E há aí toda uma movimentação, ninguém sabe se vai se concretizar ou não, mas um problema lá é um risco, Sim. lá na Ucrânia. Então, isso poderia trazer, eventualmente, um aumento do gás natural, mais, né? Já teve, mas ainda maior, para o continente europeu. Então, assim, se eu olhar simplesmente por uma relação de múltiplos em relação às empresas americanas, sim. E se esses riscos não se concretizarem, sim. A Europa está mais barata. Agora, se eu for um pouco mais cauteloso, um pouco mais conservador diante desse risco geopolítico, eu optaria por Estados Unidos. Boa. Gani, tem mais perguntas aqui para você, mas eu tenho uma informação que acabou de sair, inclusive. Olha só, o FDA autorizou a pílula de tratamento do Covid da Pfizer como o primeiro medicamento antiviral oral liberado aí durante a pandemia. O FDA deu essa autorização emergencial, diz que é um marco importante que promete revolucionar a luta contra o coronavírus. Essa pílula aí foi desenvolvida pela Pfizer especificamente para combater o coronavírus. Ela tinha sido anunciada, eu lembro, há algumas semanas, né? E essa autorização chega num ponto crucial na pandemia aí, já que lá nos Estados Unidos está sendo bastante reportado casos novos de coronavírus, inclusive pela nova variante Omicron, diz que praticamente 73% dos novos casos de coronavírus por lá são dessa variante, embora ela seja menos letal, ela acaba se espalhando com mais facilidade. Essa pílula, ela é uma ferramenta nova aí para ajudar, né? Além da vacina, ela é uma pílula que acaba ajudando a enfrentar o coronavírus. As vacinas, elas acabam se mostrando bastante eficazes, mas os profissionais de saúde dizem que precisam de mais medicamentos para tratar as pessoas que não foram vacinadas, as pessoas que não querem ser vacinadas, que têm alguma resistência por conta da vacina, né? Diz que a pílula, se administrada a tempo, em tempo hábil, aí, pode ajudar, inclusive, a aliviar a pressão do sistema de saúde americano, justamente aí por conta dessas novas infecções pela Omicron. E os Estados Unidos compraram 10 milhões desse tipo de tratamento aí por 5 bilhões de dólares, Gani. Mais uma forma aí de ajudar, né? Cercar a doença de tudo quanto é lado para evitar disseminação, contaminação e morte e fechamento de economia e todas as mazelas que essa pandemia trouxe aí pra gente em vários níveis, né? No nível pessoal, no nível profissional, no nível psicológico também para muita gente. Com certeza. É complicado, né? Tudo que puder ajudar é bem-vindo, né? Eu estava até conversando com um amigo meu médico esses dias, por conta, né, do fechamento e tudo mais, muitos tratamentos, ele é oncologista, muitos tratamentos de câncer, a pessoa não ia para o hospital pelo medo e precisava ir, né, tudo aquilo, então aumentou muito casos, né, de câncer ou não foi feito o diagnóstico, então olha, né, alastrou por consequência outras doenças, questão psicológica, questão econômica nem se fala, né, então foi assim, uma consequência horrível para a sociedade. Então, claro, né, qualquer notícia, seja de vacina, seja de tratamento, né,
é ótimo aí para conter a pandemia, aí ninguém aguenta mais, né? E acho que é inimaginável, né? Uma nova onda de lockdowns como houve no passado. Acho que o planeta aguentou uma e assim, surpreendente, aquilo me surpreendeu. Porque parecia assim, eu não lembro, lá para março e abril, não sei se você teve a mesma sensação, Felipe, mas eu falava, gente... Não aguento mais. Eu tinha uma ideia assim, falei, acho que vai virar uma espécie de crise de 29, um empobrecimento brutal, assim, da humanidade. Mas, lógico que houve, né? Mas foi bem abaixo do esperado esse empobrecimento. Sim. Foi muito ruim, claro, mas isso mostra, né, como que o mundo conseguiu... ficar digital, tecnológico e tudo fechado, né? Impressionante. Ô, Gani, eu lembro até da frase que você falou, né? Ninguém aguenta mais lockdown. O planeta não aguenta mais um segundo lockdown. A gente não aguenta ficar, sei lá, ser uma festa de ano novo aqui, ser um carnaval ano que vem. Tá tudo bem, né? Respira fundo e vamos embora. Mas mais um lockdown ninguém aguenta, não. Eu acho que assim, parar, né? O ponto aí é parar o teu trabalho, parar a atividade comercial, parar o teu comércio. Aí eu acho que ninguém aguenta mais. Tudo bem, parar uma festa de Réveillon, tranquilo. Parar um carnaval, ok, né? Mas parar o trabalho de novo, aí eu acho que é inviável. Maravilha. Bom, Gani, a gente ainda tem bastante assunto para tratar aqui, mas fui informado que o nosso primeiro convidado de hoje já está online aqui, já está conectado com a gente. O João Ricardo, diretor da Florença Gestão, já está aqui com a gente. João, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market. Um prazer falar contigo. Boa tarde. Boa tarde. O prazer é meu de estar aí com você mais uma vez. Primeira vez aqui, né, contigo. Mas aí já algumas vezes aí com o BMC. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Boa. Já é habituê da casa. É muito bom, é sempre bom receber novamente em programas novos, né, João? Mas a gente fica feliz em conversar com você aí, contigo e também com o time da Florença. E aí eu queria começar falando contigo, né, João, sobre esses movimentos que a gente tem visto na Bolsa aí de uns tempos para cá com bastante volatilidade, muitos investidores acabam buscando empresas mais defensivas justamente para que possa proteger o capital de tantas oscilações e também olhando, né, para algumas oportunidades justamente por causa da volatilidade, por causa da alta de dólar, por causa de toda essa conjuntura. Queria saber como que está a sua visão sobre esse momento, sobre essas movimentações. O que você pode falar para a gente aí da sua percepção desse cenário aí da Bolsa e dessas movimentações? Não, sem dúvida, né? A gente até no último comitê aqui, preparando aí o ano de 2022, que você falou tem toda a razão, né? Nós, gestores, e acredito que todos os investidores, pessoa física também, estão buscando uma forma de manter o seu capital, né? O seu percentual de capital alocado em bolsa. Mas hoje, com toda a questão não só de volatilidade, mas também de liquidez dos papéis, buscando as empresas que tenham uma liquidez maior, empresas que sejam geradoras de caixa tradicionalmente, empresas com uma exposição externa maior, e você acaba tendo um efeito, né, que é uma bola de neve que vem desde os 130 mil pontos, que é o sell-off, né, depois os fundos, resgate dos fundos, reajuste de carteira, proteção de carteira, até a gente chegar aí nesses 100 mil pontos, onde, sem dúvida, a gente vai encontrar ações para o médio e longo prazo a preços surreais, né? Mas é muito difícil aí, considerando que o ano que vem é um ano político, né, de eleições, um ano que começa com algumas incertezas ainda, você já começar a apostar forte nessas empresas, né? Então, concordo plenamente com você e é o que nós estamos fazendo aqui também, né? Ô, João, e aí, nesse sentido, você diz que é o que estamos fazendo. Aí, para onde que olha, né? Quais são os setores mais promissores? Tem algum stock picking de empresa? Como que vocês fazem, já que existe, né, esse olhar, essa visão aí, buscando esse tipo de proteção? Assim, hoje, como eu falei, a gente está realmente
andando muito mais no top-down, né, do que no bottom-up. Então, às vezes não adianta muito olhar para empresas muito descontadas se você tem aí ainda projeções que podem penalizar elas muito mais, como continuidade da alta de juros, né, que já foi sinalizado pelo Banco Central. Então, para a gente fica muito difícil ainda acreditar numa recuperação forte das empresas de varejo, das empresas de construção civil, nas empresas de mercado interno. Então, nós optamos por olhar realmente empresas que tenham geração de caixa, né, empresas que sofrem menos, como as empresas de energia e as empresas que têm uma exposição lá fora. A própria Vale, CSN, são empresas que a gente acredita que vão manter a geração de caixa forte e aí dá para a gente apostar nelas mesmo nesse cenário. Gani, tem perguntas aí para o João? Fica à vontade. Tenho, João, prazer aí falar contigo, meu caro. Você falou em varejo, eu não sei se vocês acompanham este papel, aí fique à vontade, claro, se vocês não acompanharem, mas a Magalu, né, gera uma certa controvérsia de que, tem gente que fala, nossa, ela está de graça agora perante o cenário, mas eu já ouvi gente dizendo, não, mas a Magalu ainda continua cara, porque o múltiplo dela, embora tenha caído bastante, ainda é elevado e não é só uma questão macro que tem penalizado muito a empresa, mas a empresa não está gerando mais crescimento e tem novos players entrando no Brasil mais fortemente, como o Mercado Livre, né? Como a Amazon e a outra que eu sempre esqueço o nome, Shopee. É Shopee mesmo. Shopee. Qual que é a tua... Isso aí, Shopee. Qual que é a tua avaliação? Obrigado, gente. Qual que é a sua avaliação, ô João, em relação ao case da Magalu? Assim, falando especificamente da empresa, sem dúvidas é uma grande empresa, ela teve uma gestão muito boa nesses últimos 5 anos, né, desde 2015, final de 2015, né, quando ela começou essa decolada dela. Então, uma das coisas que a gente olha que são os gestores da empresa, isso não mudou, de fato não mudou, o guidance da empresa não mudou, e a entrada desses concorrentes se tornaram mais uma ameaça agora, ao nosso ver, do que era antes, porque a empresa vinha constantemente conseguindo crescer. Quando você está no mercado de alta, as empresas conseguem se capitalizar a um valuation maior, né? E o que a Magazine Luiza vinha fazendo era comprando essa galera toda, né? Comprando muita tecnologia e comprando muitos canais de distribuição para aumentar seu portfólio, virando realmente uma grande holding. Mas isso fez ela, por outro lado, chegar a valer 450, se não me engano, 500 vezes o preço-lucro dela, que é realmente uma coisa muito expressiva e que se só justifica quando você tem um cenário de crescimento alto e juros baixos. Então, assim, isso não é uma coisa só que acontece na Magazine Luiza. A gente aqui acompanha na gestora também bastante o mercado lá fora, bastante o mercado de tecnologia, e você vê mesmo o S&P no all-time high, empresas que caíram 40%, 30%, pelo mesmo motivo. Você tem uma expectativa de aumento de juros, uma diminuição de crescimento, uma dificuldade maior de financiamento desse crescimento, e é isso que traz a Magazine Luiza para um preço hoje um pouco mais realista para o que ela entrega no atual cenário. Então, para mim, se a gente amanhã passa um pouco dessa crise política, a gente consegue ver a inflação cedendo, amanhã também já é um dia muito importante para isso que eu estou falando de juros, e você vê o varejo se reabastecendo, você vai ver a Magazine Luiza voltando a ser uma empresa muito querida, porque, como eu falei, a gestão dela é muito boa, o pessoal lá é uma águia para bloquear esses riscos de novos entrantes e para continuar o crescimento da empresa através de financiamento de equity e compra de aquisições de outros concorrentes e outras tecnologias. Então, ela ainda hoje está 80 vezes preço-lucro, que é a empresa mais valiosa do mercado brasileiro de varejo. Então, realmente entender essas percepções de como a empresa está e de como o mercado espera aonde ela possa ir. Tá? E se não fosse a sua gestão, eu acho que ela estaria bem mais barata. Perfeito. Ô, João, e assim, né, tem essa percepção...
Não, perfeito. Essa percepção geral de que o varejo tá barato, mas eu imagino que tem aí um stock picking no varejo, né? Quais os critérios micro que seria bastante interessante a gente olhar para o varejo para poder fazer essa melhor escolha das empresas do setor em caso de uma recuperação econômica, diminuição de juros e diminuição de inflação? Assim, hoje a gente até tem um case que a gente está acreditando muito para o varejo, né? Que é a Arezzo. Então, usando assim uma coisa que está bem fresca para a gente. A gente olha muito a questão do endividamento, é muito importante olhar o endividamento para que a gente não veja aí a empresa com essa alta de juros, carregando um estoque caro, isso vai penalizar a margem. A gente vê também a diversificação dos canais que ela está atuando, qual é a capacidade de estoque que ela tem, porque isso é literalmente totalmente ligado à capacidade de venda, né? Então a gente vê hoje a Arezzo fazendo uma grande mudança no guidance dela, indo para o mercado de moda, também atingindo um mercado de luxo, que ele normalmente sofre um pouco menos durante as crises. Eu acho que são os pontos principais, porque uma Magazine Luiza, assim, voltando nesse exemplo, usando um pouco de dados micro, você vê que ela era uma empresa que dava um lucro 100 milhões no trimestre, 200 milhões no trimestre, que era um pouco aquém de uma empresa que chegou a valer dezenas de bilhões, mas você tinha um viés de crescimento. Se ela passa a não dar lucro, como é que fica o valuation dela? Quanto é que fica o price action dela? Vai ser penalizado. Então, é isso que a gente olha muito, né? Uma coisa que a gente viu boa também olhando para o micro, mas ainda nos apetece, é o que a Via Varejo fez essa semana. Alongou a dívida, conseguiu abrir um espaço de mais um bilhão de caixa para investir, tanto em tecnologia como em estoque em 2022, e eu achei um comportamento muito acertado da gestão, porque isso é fundamental para garantir que a empresa vai conseguir, pelo menos, gerando um fluxo de caixa positivo para os próximos anos. E, com certeza, pelos ciclos econômicos, isso vai passar. Ô João, me chamou a atenção aqui que quando você estava falando de Magalu, você exaltou bastante a gestão, né? E o como que eles fazem a gestão. Agora também na Arezzo, você falou da gestão, que também está muito ligado ao Birman lá, né? Inclusive essas movimentações com Hering, movimentações né, tentando a Hering, também tem a questão de outras aquisições que fez, falou da via da gestão, enfim. Queria saber a importância, né, do Soma também, a importância de você ter, né, essa cabeça da pessoa ou da gestão ou da equipe por trás da gestão da empresa e não ficar só olhando para múltiplos, para números e tudo mais, quanto isso interfere também na tomada de decisão do gestor, né? Essa conversa com o time e essa visão mais de longo prazo, pensando, né, comprando a cabeça da gestão da empresa. Olha, eu vou te falar assim que na nossa visão aqui isso é no mínimo 50%. Porque se a gestão não for boa, acho que a gente nem olha, entendeu? Porque a gente consegue ver ao longo do tempo muitos cases de empresas que realmente se inventam, que se adaptam ao mercado, que conseguem antecipar os movimentos, superar, se parar para as dificuldades, entendeu? É realmente vital, assim, vital. É uma das primeiras coisas que a gente olha. E a gente olhou Via Varejo lá atrás, entramos na Via Varejo, justamente porque a família Klein estava voltando. A gente não queria nem saber o que ia acontecer. Se olhasse números ali, você não entrava, mas eles estão dando, então a gente quer voltar junto com eles. Então, assim, eu acho que é vital para tudo, né? A cabeça ali do CEO, da equipe, a seriedade, o compromisso, né, com as responsabilidades que a empresa tem que ter. Muito a comunicação com o mercado, às vezes uma comunicação errada é suficiente para você poder estragar aí um belo case. Ô João, voltando para a Arezzo, né, nesse tipo de empresa que é um vestuário de calçados, né, até que ponto a inovação
ela é fundamental para a empresa, e a parte de tecnologia, né? Como é que ela lida com isso, que eu acredito que é algo ainda muito ligado na compra no ponto de venda, né? Você me corrija se eu estiver enganado, mas se há um movimento aí já para o digital também. Não, sem dúvida. Eles estão muito ligados, né? Uma coisa que eu vejo muito nessas empresas que até tem um management mais jovem e de altíssimo nível, é que eles conseguem inovar até em modelos de negócio, né? Então, não é somente no produto, é uma inovação na comunicação, é uma inovação no próprio ponto de venda, os pontos de venda virando muito mais showroom do que virando estoque, é uma otimização dos drivers da empresa, de cada conta de custo, como melhorar. Por aí eu vejo que vem um crescimento muito grande, porque você acaba atraindo mais público e você acaba ganhando market share com isso, sem ter que mexer muito na sua estrutura de custo, né? De custos fixos, vamos dizer assim. Então, a Arezzo, tanto é que hoje ela está migrando para o mercado da moda de vestuário. E aí você já vê que ela já trouxe cabeças que são muito boas nesse setor e não pretende parar por aí, né? Maravilha. Ô, João, posso mudar de assunto aqui, Gani? Faz favor. Um pouquinho? Porque eu tava vendo aqui, né, bastante gente falando recentemente de um case importante, né, que movimentou bastante o cenário da nossa bolsa aqui, que foi o Nubank, né? O Nubank abrindo capital lá na Bolsa de Nova York, também trazendo suas BDRs aqui para o Brasil, e isso acabou, João, trazendo um frisson aí também para os bancos digitais aqui do Brasil, né? Os que estão listados por aqui. A gente viu pessoal reprecificando Banco Inter, Banco Pan, outros bancos, né, que atuam talvez nesse mesmo segmento aí mais digital. Eu queria saber como que você avalia, né, essa perspectiva para os bancos digitais e se esse fator Nubank, né, acabou trazendo mais expectativas, uma visão maior para os bancos que a gente tem aqui listados na Bolsa Brasileira. Como que você avaliou toda essa situação aí? Não, realmente é muito interessante, por um lado, né, você vê as nossas empresas brasileiras conseguindo abrir capital lá fora. Eu, pessoalmente, preferi que fosse aqui dentro, né, valorizando a nossa bolsa, né, trazendo o capital de fora para cá. Eu acho que é uma coisa que a XP começou esse movimento, né, depois a Stone também, hoje você vê o Nubank, algumas outras empresas buscando ir lá para fora. E aí eu acho que é uma opção muito da gestão, né, de conseguir uma captação com valuation considerado mais justo por eles, ter investidores estratégicos melhores do que aqui. Então, eu vejo que é uma boa saída para a empresa, mas, infelizmente, mostra uma fraqueza do nosso país em atrair para o Brasil esses investidores, esses players, e que eles estejam alocados aqui dentro. Eu acho que seria muito mais legal que todas as ações do Nubank estivessem sendo negociadas na Bovespa, mas a gente sabe que isso não é possível. Pelo contrário, né, o movimento tem sido cada vez mais para lá, por uma questão mesmo pequena aí, não pequena, porque foi muito dinheiro que não conseguiu, o próprio Banco Inter queria fazer esse movimento de ir para fora, né? Então, assim, eu acho que nós temos que ficar atentos que isso não seja um movimento generalizado, porque eu acho que o Brasil tem todas as condições de ter uma bolsa forte e poder que os investidores cada vez mais se apropriem disso. As BDRs têm limitações para investidores, não é qualquer investidor que consegue sair. Até teve uma flexibilização ultimamente das BDRs, mas ainda não é um ativo muito difundido, que teve uma educação vasta aí para que todo mundo tivesse acesso. Tanto que o Nubank fez uma baita campanha para que todos os correntistas, né, ganhassem uma BDR. Sim. E esse talvez o maior driver aí que eles puderam fazer para ajudar aí o nosso mercado a se desenvolver.
E quanto ao futuro dos bancos, né, sem dúvida, sempre vai ficar aquela pulga de como eles vão se rentabilizar. O Nubank é um banco de growth ainda, muito do que está no preço é baseado nas expectativas futuras. A gente aqui não tem alocação ainda, pelo menos no Nubank. Eu acho que para justificar esse valuation do Nubank, a gente está falando de um banco global, não é um banco que vai se comparar se ele é maior ou menor que o Itaú, é um banco que tem que se comparar se ele vai ser maior ou menor do que um Wells Fargo, tá? de um grande banco internacional. Acho que é esse que é o grande guidance. E aí a dúvida que fica, volto a bater nessa tecla, é se eles vão conseguir ter material humano para entregar esse resultado global. Aqui no Brasil, eu ainda tenho uma preferência por bancos outros digitais, como o PAN, que são bancos que já têm uma carteira de crédito, já sabem dar crédito no Brasil, já rentabilizam boa parte da sua carteira, tem uma estrutura societária bem forte para investimentos, que é o Pactual por trás. Então, eu vejo como vai ter um valor menor, obviamente, não vai ter esse peso todo, devido à projeção de crescimento, mas ele é um banco muito mais sólido em termos de resultados de curto prazo, e eu também acredito muito que vai crescer pelo menos na mesma taxa que o Nubank cresceu nos últimos anos. Felipe, posso agora mudar de setor? Pode, fica à vontade. Vamos lá. Ô, João, tem me chamado a atenção, pelo menos na cidade de São Paulo, a quantidade de prédio que tem subido, né? E num cenário de inflação alta, de taxas de juros em alta e de desemprego elevado. E aí, pode dar problema ou não? Na verdade, essas construtoras estão fazendo um movimento correto e a gente pode aí ter surpresas muito agradáveis no setor imobiliário. Como é que você está vendo isso? Em primeiro lugar, eu separo, São Paulo é quase um outro país, né? Então, assim, a gente aqui no Rio de Janeiro não vê esse crescimento todo. Acho que em outras regiões, como o Nordeste, também em termos de VGV. Mas eu me preocupo ainda, assim, de ter um problema como o subprime da vida, até porque grande parte desses lançamentos começaram a ocorrer durante ainda a Covid, né, em 2020, e boa parte desse financiamento, eu sei disso porque inclusive eu tentei ver para mim na época, foram financiamentos de longo prazo pré-fixados com taxas muito baixas. Você conseguia ali até o início do ano desse ano, até março desse ano, financiar seu imóvel a 6%, 7% ao ano por 30 anos, com uma correção de inflação nas parcelas, que por mais que ela esteja alta hoje, a gente sabe que já tem uma grande previsão de cair. O meu maior receio é se essas empresas vão continuar lançando tanto quanto lançaram nos últimos 2 anos. Essa que é a minha grande dúvida, e a princípio nós estamos vendo que os lançamentos vão ser reduzidos, infelizmente, pelo menos para 2022. Você vai ter um VGV menor, né? Porque aí hoje você já está contratando isso a 9%, 10%. Então você já quase dobrou a sua taxa de financiamento. Maravilha. Maravilha. Tem mais perguntas aí, Gani? Não, pode fazer aí. Não, eu ia só fazer uma consideração final aqui com o João, pedir para ele falar para a gente aí, né, por conta de... A gente sabe do ano que a gente passou, 2021, no comecinho ele falou que já está fazendo os planejamentos para o ano que vem e tudo mais, e a gente sabe que tem muita coisa que pode entrar nessa conta aí para as movimentações do ano que vem, né? Principalmente um ano de eleição que promete bastante volatilidade. Só queria saber de você, João, para a gente encerrar aqui, se nessas perspectivas, se nessas projeções aí você está vendo muita volatilidade, muita movimentação, oscilação na Bolsa e para as empresas também. Claro, tem todo o cenário macro, mas especificamente juntando com a eleição aí, o que você espera de 2022? A gente realmente espera, assim, pelo menos até abril, né, quando as coisas vão ficar mais claras, né,
até porque quem está no governo precisa se desvincular para poder concorrer a novos cargos. Eu acredito que vai ter, sim, uma volatilidade grande. E também acreditamos que um cenário que fique de novo polarizado, nesse caso, confirmando a chapa Lula e confirmando a chapa Bolsonaro, também a gente vê muita volatilidade nesse caminho. Agora, também trabalhamos aí que a via se defina, né, para a gente poder tomar uma decisão final. Mas, sem dúvida, todo ano eleitoral tem sido assim, né, pelo menos desde 2014 e 2015, desculpa, e eu não vejo como depois desse ano não se manter uma volatilidade aí talvez histórica para ano eleitoral. Tem muita coisa curiosa para acontecer, né? Não é de jeito nenhum uma eleição trivial. E a curto prazo, só emendando uma aqui rapidinho, Felipe, posições dolarizadas, ativos mais atrelados a dólar para se proteger desse ano, ô João? Eu acho que sim, você tem que mandatoriamente ter uma carteira diversificada. A renda fixa está dando oportunidades maravilhosas, na nossa opinião. Essa inflação tende a ceder, porque aqui no Brasil foi uma inflação muito mais de oferta, diferente dos Estados Unidos, que teve uma inflação também de demanda. Aqui teve uma inflação muito grande de oferta, né, de preço de commodities. O Brasil é uma economia indexada ao dólar, então não tem como correr, mas o Banco Central fez o trabalho dele, alguns acham até que fez ou vai fazer de uma forma exagerada, essa inflação vai ser contida, as commodities já cederam, o petróleo ultimamente também tem cedido, e aí a renda fixa tende a dar um prêmio no pré bastante interessante. Então eu iria com um pouquinho de dólar, iria um pouquinho de pré, iria um pouquinho de pós, e teria uma carteira bem diversificada na Bolsa. Não dá para ficar de fora, a Bolsa está muito barata, não aconselharia isso, né? Pelo menos que eu nem posso aconselhar, mas é o que a gente faz aqui na nossa casa. Mas eu acho que você não pode mais concentrar. Você agora tem que estar ali olhando para todos os lados e buscando não perder dinheiro, principalmente, porque essa tormenta tende a passar e o céu azul vai voltar em algum momento. Maravilha. João, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado por estar aqui no BMC Market. Um abraço para você, um ótimo fim de ano e até uma próxima, então. Eu que agradeço, desejo mesmo a vocês todos bons investimentos. Valeu, obrigado. Pra vocês também aí, todo o time da Florença Gestão. É isso aí, esse foi o João Ricardo, diretor lá da Florença Gestão. Já vou trazer o Gani e o nosso próximo convidado também, o Luiz Rabi, já está conectado. Deixa eu só dar um giro de notícias aqui. Eu tenho uma informação, porque a gente está falando de várias empresas que estão anunciando pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio, né? E aí a IOSP Maxion anunciou aí que vai pagar 153 milhões de reais de dividendos, de JCP, perdão, de juros sobre capital próprio. R$1 por ação, tá? Vai ficar base acionária dia 27 de dezembro, vai ficar a data X a partir do dia 28, na próxima terça-feira. O pagamento vai ser feito no dia até 31 de março de 2022. Essa é a visão da empresa. Então, para garantir aí o dividendo de R$1 da IOSP Maxion, tem que ter posição acionária no próximo dia 27 de dezembro de 2021, tá certo? É isso aí então, pessoal. Vamos seguindo aqui com o nosso BMC Market, porque agora a gente vai trazer o Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, já está conectado com a gente. Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market, um prazer falar contigo nessa tarde. Muito obrigado, o prazer é nosso. Acho que eu tenho acompanhado aí o trabalho, né, de vocês e realmente é bastante importante para aquelas pessoas que estão conectadas aí no dia a dia do nosso mercado financeiro, né, surfando em todas
essas turbulências. Vocês estão de parabéns e vamos lá para o nosso papo. Vamos lá. Bom, eu queria começar falando contigo, a gente tem uma série de assuntos aqui para falar, mas eu quero pegar um gancho de uma informação que saiu hoje pela manhã sobre a questão da confiança do consumidor, né? Estava até comentando mais cedo com o Gani que saiu a confiança baixando do consumidor nesse mês de dezembro, fechando o ano mais para baixo também do que estava anteriormente. E isso muito tem a ver com o cenário, né? Um cenário de inflação, um cenário de juros, perda do poder de compra do brasileiro. Queria só entender, né, na sua visão, como economista aí da Serasa Experian, que mexe com gestão de crédito também, que mexe com todas essas questões ligadas ao consumo, a cessão de crédito para as famílias, para as pessoas, enfim. Como que está a sua visão sobre esse aspecto, né? Essa questão de ter menos poder de compra, de ter uma situação econômica um pouco mais difícil para o país, como que isso acaba impactando todo esse cenário e como que está a sua visão para essa situação? Bom, em primeiro lugar, é importante notar que, não só no Brasil, mas em qualquer economia capitalista, né, o consumo tem um peso relevante, né, no PIB. Né? Aqui, no caso, no Brasil, o consumo representa aí quase 2/3 do PIB. Né? Então, assim, é muito difícil você imaginar um cenário econômico promissor com o consumo em queda, ou pelo menos estagnado. Né? Então, quando nós olhamos esses dados, né, por exemplo, queda na confiança do consumidor, aumento de inflação, aumento de taxa de juros, aumento de inadimplência, que é algo que também está acontecendo, né, tudo isso forma um cenário onde o consumo das famílias entra numa trajetória de estagnação ou até mesmo de queda, né, e a economia acaba sentindo esse peso, né, e entrando também num quadro aí de praticamente estagnação, né? Que é justamente o que nós olhamos quando pegamos os dados do PIB, por exemplo, né? Os últimos 2 números divulgados, né, do PIB pelo IBGE mostraram retrações de 0,4 e 0,1 nos últimos 2 trimestres, né? No segundo e no terceiro trimestre desse ano, o que caracteriza uma economia, não em recessão, né? Recessão foi o que aconteceu ano passado, né? Mas pelo menos uma economia estagnada, porque justamente o consumo atingido, principalmente pela inflação, pelo desemprego elevado, né? E pelo encarecimento dos juros, né? Também entra numa trajetória de estagnação. Então, esse é o quadro atual, né, que nós estamos vendo. Nós temos algumas estatísticas, né, nós da Serasa, né, temos algumas estatísticas que nós apuramos juntamente aos varejistas, né, aos nossos clientes, que mostram, né, apontam que, assim, há 4 meses que o varejo não cresce no Brasil, né. Se nós pegarmos aí os dados de setembro, agosto, setembro, outubro e novembro, tirarmos uma média e anualizarmos, dá apenas 0,3% em termos de taxa anualizada para o crescimento do varejo na média desses últimos 4 meses, né? E é o quadro atual e que provavelmente vai permanecer ao longo de quase todo o ano que vem também. Gani, tem alguma pergunta aí para o Luiz? Fique à vontade. Tem. Bom, primeiro, Luiz, você está lembrado de mim? Trabalhamos juntos. Lembra disso? Trabalhamos juntos há muito tempo, nos anos 90, provavelmente, né? Trabalhamos na MCM. Você era economista-chefe. Você lembra de... Então foi mais recente. Então foi em 2008, 2007, 2008. Não, 2006, Pois 2007. Foi essa. Aliás, era um Dream Team lá. Era você como economista-chefe, Fábio Kanchuk no ataque, Fábio né? Kanchuk, tinha Carlos Eduardo Gonçalves, que hoje está no FMI... E eu ali na zaga, na lateral direita. Oi? O Dudu. Eu fiquei pouco tempo lá. Eu fiquei 1 ano e meio, se eu não me engano, na MCM. Eu saí da Serasa, né? Fui para a MCM, fiquei lá entre julho de 2006 até outubro. Julho de 2000. Acho que foi isso, 2006, 2007, por aí, né? Desculpa, 2007, 2008. Aí depois eu voltei para a Serasa em 2009. Isso. Legal. Prazer em revê-lo, Rabin. Mas pegamos, pegamos justamente o início da crise do subprime naquela época. Exatamente, pegamos. A gente viu acontecer, né? Quebrou aquele
Começaram a quebrar os fundos, né? Pegamos o início da crise do subprime. Eu lembro que já em 2007, fevereiro, assim, a gente tá acontecendo alguma coisa muito feia aí lá nos Estados Unidos, vem coisa grande pela frente, né? Muito bem. Ô, Robi, deixa eu te fazer uma pergunta, meu caro. Há uma discussão muito grande se essa inflação hoje no Brasil ela está mais ligada a choques de oferta ou a uma questão de demanda. Ao meu ver, me parece que tem um componente de demanda bastante relevante, as próprias medidas de núcleos da inflação, né? Médias aparadas com suavização, expurgo, difusão, enfim, vem mostrando isso, né? E aí eu queria a sua avaliação, né? Se o Banco Central está fazendo um bom trabalho ao subir juros e aí atacar esse lado da demanda ou não, né? Essa inflação está muito mais ligada a choques de oferta do que um componente de demanda. Bom, primeiro, eu costumo falar o seguinte, inflação de oferta é uma invenção de economista da Unicamp lá nos anos 60. Eu concordo com você. Graças a Deus que alguém falou isso no ar. Obrigado, Rabi. Isso aí é invenção de economista que não sabe o que é economia. Né? Mas, enfim, porque assim, inflação, né? O que é inflação? A inflação é perda do poder aquisitivo da moeda. Ponto. Né? Como é que a moeda perde poder? Quando todos os preços sobem. Não apenas a gasolina sobe ou o gás de cozinha sobe. Né? Ou seja, quando nós temos um aumento generalizado de preços que leva a uma perda do poder aquisitivo da moeda de forma geral. Né? Tudo bem, você pode ter um ambiente inflacionário que acaba sendo, digamos, salpicado por choques de oferta. Ou seja, você pode ter uma tempestade perfeita nos índices de preços, né? Ou seja, quando a gente calcula índice de preço. Agora, inflação, esquece. Se alguém falar para você que existe inflação de oferta, não sabe o que está falando. Né? Ou seja, não sabe o que é inflação, né? Primeiro, né? Não sabe o que é inflação. Tá? Então, assim, a inflação que nós estamos tendo hoje no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, é exclusivamente de demanda, demanda monetária, né? Porque nós tivemos expansões monetárias gigantescas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, hoje, 30% do dólar que circula hoje no país, no mundo, foi emitido nos últimos 2 anos, né? Na Europa, a situação também não é muito diferente, ou seja, nós tivemos uma enxurrada de moeda dentro do sistema econômico mundial. Aqui no Brasil não foi diferente, pega a expansão de M1 e M2, né? Que aconteceu no ano passado. Dinheiro na veia distribuído para as pessoas, diretamente na conta bancária das pessoas, né? E esse dinheiro, né? Ou seja, aquilo que a gente aprende em economia logo no começo do ano, né? Teoria quantitativa da moeda, né? MV igual a PY, ou seja, se você tem um aumento da quantidade de moeda e a produção não acompanha na mesma proporção, o preço é a variável que ajusta todo esse desequilíbrio. Né? Vai para P, vai para o preço, né? Então, assim, a inflação que nós temos hoje é reflexo das gigantescas expansões de liquidez e reduções de taxa de juros, que é basicamente o outro lado dessa mesma moeda, da expansão de liquidez, que aconteceu principalmente a partir de maio do ano passado, abril e maio do ano passado, quando a pandemia praticamente desembarcou aí no mundo inteiro. Né? Todos os bancos centrais pisaram no acelerador, enxurraram o mundo de dinheiro, de moeda, essa moeda vai para o sistema. Né? E além disso, né, sim, aí nós tivemos a outra, digamos, a outra variável, né, que acaba, digamos, não provocando, mas impulsionando esse movimento, que é colocar todo mundo em casa sem trabalhar. Né? Então você tem choque de oferta, né, por falta de produção, porque as pessoas em algumas cadeias produtivas foram impedidas de trabalhar durante certo tempo. E ao mesmo tempo, você tem um deslocamento da demanda monetária de serviços para bens, né? Ou seja, tudo aquilo, as pessoas recebendo dinheiro de graça do governo, dos governos, né? Não podendo trabalhar, né? Não podendo consumir serviços, né? Bares, restaurantes, hotéis, cinemas, viagens, teatros. Ou seja, tudo isso foi praticamente varrido do mapa da cadeia de consumo de várias famílias. Né? Toda essa demanda monetária foi deslocada para consumo de bens, né? Bens que são produzidos, né? Entregues online, né? Via plataformas, enfim. Então, assim, houve uma tempestade perfeita, mas a causa primária da inflação é a expansão monetária, foram as reduções de taxas de juros, né? E alguns bancos centrais, como o Banco Central do Brasil, né, desde o começo desse ano, vem tentando trabalhar na reversão desse processo. Né? Claro que a gente sabe, né, no Brasil, a inflação ela sobe elevador e desce de escada, né?
Então, assim, foi muito fácil gerar uma bolha inflacionária, vai ser muito mais custoso desinflacionar a nossa economia. Isso vai levar todo o ano que vem. Né? Então, assim, e a única arma que os economistas até hoje inventaram, né? Claro, tem gente que acha que aumentar impostos ajuda a combater a inflação. Né? O pessoal da teoria, como é que é? Da Modern Theory. Até esqueci o nome, né? Teoria monetária moderna. Né? Que não é nem teoria monetária nem moderna. Né? Mas, assim, para combater a inflação não tem outro remédio, né? É enxugar a liquidez e aumentar a taxa de juros, né? Coisa que o nosso Banco Central, tardiamente, né? Tudo bem, falar agora é fácil, né? No calor do momento é muito difícil sempre acertar, né? A gente sabe que nossos burocratas não acertam todas, né? Mas, enfim, o nosso Banco Central, pelo menos, reconheceu, né, que havia necessidade de se acionar a política monetária para reverter o processo inflacionário. Né? A gente está vendo que no mundo a situação não está muito assim, né? Ou seja, fora o Banco Central americano ainda está injetando liquidez no sistema, né? Está injetando menos, né? Mas ainda continua injetando, né? Diminuiu a velocidade de injeção, né? Ou seja, eles estão lá no processo de tapering, né? Mas provavelmente a partir do ano que vem a gente deve começar a ver algum aumento de juros fora, né? Porque a inflação também está batendo no bolso do consumidor americano, do consumidor europeu. Eles estão convivendo com 7% de inflação, que para eles é algo inimaginável, né? Mas lá fora parece que os bancos centrais não estão assim muito, parece que não estão muito preocupados, né? Mas o nosso aqui pelo menos está fazendo o serviço que já deveria ter começado a ser feito desde o último trimestre do ano passado. Mas pelo menos antes tarde do que nunca, né? Perfeito, Rabi. Posso mais uma, ô Felipe? Fica à vontade. O pessoal está até curtindo esse papo. Rabi é um monstro. Economístico aqui. Esse papo de economia aqui. O pessoal está curtindo bastante aqui no nosso chat, Gani. Então, manda ver, pode ficar à vontade. Rabi, meu caro, o Brasil gastou o que a Alemanha gastou no ano passado, na pandemia, proporcionalmente ao PIB, mais ou menos, né? Déficit primário, se eu não me engano, 10% de déficit primário, dívida quase 95% do PIB. E hoje a dívida bruta, pelo menos, cedeu bem, acho que gira na casa de 83%, déficit primário em torno de 1%, certo? É algo bastante expressivo. Por outro lado, teve essa PEC dos precatórios, né? Como é que você está avaliando, colocando aí entre aspectos positivos e negativos, a situação fiscal hoje do Brasil? Você tocou num ponto importante, né? Nós tivemos uma baita expansão fiscal ano passado, grande parte dela financiada por expansão monetária, daí porque a inflação acontece, né? Ou aconteceu. Uhum. E esse ano nós tivemos até uma surpresa do lado fiscal, né? Mas é uma surpresa que não era tão surpresa assim, né? Porque, na verdade, essa melhora da relação dívida-PIB foi porque o nosso PIB nominal cresceu, né? O que é PIB nominal? É preço vezes quantidade, né? E o preço, que é a inflação, cresceu muito mais do que a quantidade, né? Então, assim, a inflação, tristeza para uns, alegria para outros, né? Ou seja, quem olha a relação dívida-PIB, né, vê que houve uma melhora esse ano, mas porque, claro, nós não tivemos a mesma quantidade de gasto público, né, que nós tivemos no ano passado, mas o grande ajuste na relação dívida-PIB foi porque o PIB nominal subiu por causa da inflação, né? Quer dizer, a inflação beneficia sempre quem está no início da cadeia, né? No início da cadeia do processo de expansão monetária para financiar o gasto público. E quem está no início da cadeia justamente é o setor público, né? Que imprime reais e despeja isso no sistema, né? Quem está no final da ponta é da cadeia que se ferra depois, né? Mas o ajuste fiscal, né? Se é que a gente pode falar de ajuste fiscal, mas a melhora da relação dívida-PIB esse ano foi porque a inflação, de fato, ajudou a aumentar, em termos nominais, a nossa base de arrecadação. A arrecadação de impostos cresceu bastante, turbinada por preços mais caros, né? E quando você faz a conta da relação dívida-PIB, você está com o PIB nominal inchado. Isso vai reverter no ano que vem. No ano que vem, com o aumento de taxa de juros. Então, a gente tem um aumento do custo da rolagem da dívida pública, né? E uma economia que se desinflaciona, então a gente vai ter o efeito inverso, né? Então, a nossa relação dívida-PIB, né, deve subir pelo menos uns 3, 4 pontos em 2022, porque aí nós vamos ter o efeito inverso do ajuste inflacionário, ou seja, da arrecadação do imposto inflacionário, que esse ano foi realmente brutal e que no ano que vem não vai ser tão grande assim.
né? Mas, assim, a questão fiscal é ainda um dos nossos grandes principais problemas, talvez o principal problema macroeconômico que ainda não conseguimos resolver, né? Daí porque quando a gente olha, por exemplo, o Banco Central subindo taxa de juros, como já subiu e como vai continuar subindo, e o câmbio não cede 1 milímetro, né? Claro que por trás dessa não valorização cambial que se esperaria, né, diante de uma taxa Selic que sai de 2% para 12%, né, o fato do câmbio não ceder é porque por trás dele existe dois componentes, né? Um componente de percepção de risco político e um componente de percepção de risco fiscal. Na verdade, os dois estão interligados, né? E aí a gente vai estar convivendo, né, com esses dois riscos ainda muito presentes, né, principalmente no ano eleitoral de 2022. Ô, Rabi, deixa eu ver se eu entendi. O que você está me falando assim, quer dizer, o ajuste fiscal, entre aspas, foi feito pela inflação, na verdade, né? Se a gente pode chamar assim, mas não houve um avanço institucional, um imposto inflacionário. Perfeito. Não. Ô, Rabi! Não. Perfeito. Não, desculpa, você queria complementar? Não, o ajuste fiscal foi porque aumentou o imposto inflacionário, né? Tá. E a relação dívida-PIB acaba sendo beneficiada também por causa disso, né? Maravilha. Ô, Rabi, num eventual aumento de juros pelo Fed lá nos Estados Unidos, você acha que o impacto se dará mais nos juros aqui no Brasil ou vai pegar no câmbio? Normalmente o impacto é mais no câmbio, né? Porque você diminui o espaço entre a taxa de juro interna e a taxa de juro externa, ou seja, a arbitragem fica menor. E normalmente quando isso acontece, ou seja, dadas que as outras condições estejam constantes, o famoso ceteris paribus, né? O impacto disso seria uma desvalorização adicional do câmbio. Mas assim, o aumento de juros por parte do FEB já está meio que contratado, né? As curvas longas lá fora já refletem isso, né? Então, quando de fato o Banco Central, o Fed, né, norte-americano, fizer os seus primeiros movimentos, isso já vai estar praticamente no preço de hoje, né? Agora, o que pode realmente atrapalhar bastante o câmbio no ano que vem são as eleições, né? Aí sim, né? Aí nós temos um componente ainda muito um componente de grande instabilidade em termos potenciais, né? Mexer com taxa de câmbio, a depender de como as candidaturas irão se configurar, principalmente na questão das políticas econômicas que serão implementadas a partir de 2023. Né? Só para a gente ter uma ideia, né? Só para a gente lembrar um pouco aí do passado, já que a gente começou a falar de 2008, 2009, nas eleições de 2002, né? Quem se lembra, né? Quem acompanhou, viu que naquela época, em 2002, ou seja, a primeira eleição do Lula, o dólar foi a R$4, né? Chegou a estar cotado a R$4, né? Acho que valia 2 e qualquer coisa e praticamente dobrou de preço. Se você corrigir pela inflação, R$4 lá em 2002 significa R$8 hoje, né? Então, assim, diante de uma dor de barriga eleitoral, política eleitoral, esse dólar pode ir a R$7, a R$8, porque nós já convivemos com dólar a R$8, isso aconteceu lá em 2002, né? Então, assim, eu vejo na questão política eleitoral um foco muito maior de instabilidade, olhando taxa de câmbio, do que possíveis aumentos que já estão praticamente contratados, né, e pré-anunciados da taxa de juros norte-americana. Pegando esse gancho da eleição, o Rabi, você acha que será um cenário mais ou menos parecido com 2002 e aí em 2003 prevalecendo o pragmatismo econômico, mesmo que aquilo era contra as bases do PT, né? Não estou falando aqui que o Lula vai ganhar, mas eu estou querendo dizer quem quer que seja vai ter que fazer um ajuste mais pragmático, mais pró-mercado, mais liberal, ou não? Há um risco de um populismo, de uma guinada mais populista do lado fiscal, do lado monetário, dependendo de quem ganhar? Olha, de fato, eu acho que essa eleição vai ser, de todas as que nós convivemos, né, das que nós vivemos desde 2002, talvez a mais emocionante, né, do ponto de vista aí de
de impactos possíveis no cenário econômico. Por quê? Porque, claro, o que nós temos hoje? Né? Uma eleição totalmente polarizada. Né? Nós temos Lula de um lado, né, como principal candidato, e que acho que eu vejo com menos chance de fazer um movimento mais, digamos, ao centro, né, como foi em 2002, por uma razão, primeiro por duas razões. Primeiro que se nós olharmos, né, os dois mandatos do presidente Lula, em termos de política econômica, o Lula 2 foi totalmente diferente de Lula 1. Né? Perfeito. Lula 1, ou seja, o primeiro mandato, ele praticamente preservou toda a matriz econômica, todo o tripé macroeconômico que foi montado pelo Fernando Henrique nos anos anteriores. Né? E no Lula 2 ele chutou o balde, né? chutou o pau da barraca, né? Fez a guinada em termos de política econômica, e quando entregou para Dilma, viemos aí com a nova matriz econômica, né? Que deu com os burros na água. Né? Então, assim, olhando, né, o tracking, né, ou seja, o que aconteceu no passado, né, seria muito mais provável que, caso o Lula ganhe, ele vá, né, mais para uma matriz econômica mais próxima de Lula 2 do que de Lula 1, porque foi justamente como o PT terminou governando, né, e eles acreditando que aquilo estava certo. Né. Por outro lado, né, ou seja, reforçando essa tese, nós estamos vendo uma nova onda de esquerda na América Latina, né? Conquistando presidências em vários países, né? Recentemente agora no Chile, né? Mas já conquistaram na Argentina, ou seja, nós estamos aí em outros países, né? Bolívia também, então Peru, então nós estamos tendo uma nova onda vermelha na América Latina que dá reforço para esse tipo de política econômica mais populista, tipo Unicamp, né? Ou seja, intervenções maciças do governo na economia, através de incentivos e bancos públicos e crédito direcionado, ou seja, campeões nacionais, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente viu que no curto prazo tem algum certo efeito, mas no longo prazo acaba nunca dando certo. Né? Por outro lado, nós temos o Bolsonaro que assim, praticamente aquela agenda liberal que se esperava que aconteceria, ela praticamente durou muito pouco, né? Ou seja, depois da reforma da Previdência, ela praticamente acabou, né? Então, e hoje nós temos mais um populismo econômico do ponto de vista fiscal, né? E praticamente a ausência de reformas. Né? Então, assim, se a eleição ficar polarizada nesses extremos, de fato, vai ser bastante nervosismo aí para o mercado, e o dólar realmente pode escorregar bastante, né? Agora, a gente estava falando da MCM, você lembra do Ricardinho, né? Do Ricardo Ribeiro, né? Ricardo Ribeiro, um analista político nosso lá. Então, eu estava vendo uma apresentação que ele fez há uma questão de uns 15 dias atrás, um mês atrás, mais ou menos. Ele tocou num ponto muito interessante, né? Eles estavam analisando uma pesquisa que eles fizeram com várias pessoas, né, uma entrevista por telefone, e perguntaram o seguinte: bom, dos eleitores do Lula, quem que é o eleitor raiz? Quem que é aquela pessoa que vota no Lula e não vota mais ninguém? Não vota mais em ninguém. Dá mais ou menos 12%, 12%. Ou seja, o eleitor do Lula, que o Lula hoje tem mais de 30% nas pesquisas estimuladas, mas o eleitor raiz dele é 11%, não passa de 12%. Né, aquele lulista convicto. Né? Do Bolsonaro é a mesma coisa. Né, dos quase 20% aí que o Bolsonaro tem, mais ou menos metade é o bolsonarista convicto e não troca por nada. Então, qual que é a conclusão? Você tem 80% aí, né, de eleitores flutuantes, né, que podem potencialmente serem explorados por uma terceira via competitiva. Né? E eu acho que isso tem grande chance de acontecer. E normalmente a terceira via viria com um discurso mais moderado, mais pró-mercado, mais pró-reformas, mais pró-controle fiscal, ou seja, ajuste fiscal, do ponto de vista aí de política econômica. Então, você tem, de acordo com a análise que o Ricardo fez, né, nosso amigo fez, você tem um espaço potencial enorme para que uma terceira via competitiva consiga trabalhar e consiga se transformar numa alternativa política fora dos extremos polarizados que nós temos hoje. Né? Se isso acontecer, eu acho que para o mercado vai ser bom, né?
vai ter mais calmaria, né? Ou seja, a gente consegue aí ter um 2022 um pouco mais tranquilo do ponto de vista político eleitoral, né? Já que teríamos uma terceira via com um viés mais para o mercado, com chances aí de realmente de ganhar as eleições. Vamos ver, né? Tem muita água para correr embaixo dessa ponte, vamos ver o que acontece, né? Vamos torcer para que o melhor aconteça. Muito bom. Maravilha. Rabi, quero agradecer sua participação aqui. O tempo voou aqui. Queria agradecer sua participação aqui com a gente e pedir para você deixar suas considerações finais aqui, por gentileza, deixar a sua visão aí. Você já falou bastante sobre ano que vem, sobre primeira, segunda e terceira via também. Mas, enfim, deixar suas perspectivas aí para o próximo ano, o que a gente pode esperar, inclusive, né, nesse cenário econômico aí. 2022 não vai ser um ano fácil, né? É um ano que a economia vai ter que superar alguns desafios importantes, né? Como, por exemplo, a inflação, taxa de juros vai ficar alta o ano inteiro, a inadimplência já está subindo, vai continuar em elevação, principalmente no primeiro semestre, né? É um ano que a economia vai estar estagnada, né? Mas, assim, é importante que as empresas, né, as pessoas, né, usem o 2022 para buscar eficiência. Acho que o ano 2022 não é um ano de expansão de negócio, é um ano de busca de eficiência. Não, se olhar para dentro das organizações, das instituições, ver o que eu posso melhorar em termos de eficiência para me preparar para um novo ciclo de crescimento, né, que, a depender do quadro do resultado eleitoral, pode, de fato, começar a acontecer logo a partir das eleições, né, a partir de 2023. Então, eu acho que esse é o foco do ano que vem, ou seja, buscar a eficiência, buscar novas oportunidades, né, no mercado, né, e buscar se posicionar, né, se preparar para um novo ciclo de crescimento, né, que eu tenho bastante, digamos, coloco bastantes fichas nessas apostas de um ano de um novo ciclo de crescimento da economia a partir de 2023, né? Obviamente, dependendo aí do resultado eleitoral, e como eu falei, tem grande chance de uma terceira via de fato conseguir aproveitar esse potencial e vir com um discurso, uma agenda mais moderada para o mercado, que é o que realmente o Brasil precisa. Maravilha, então, Luiz Rabi, muito obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui com a gente. Ótimo fim de ano para você e até uma próxima, então. Prazer em revê-lo, Rabi. Eu agradeço. Ok, tudo bom, até mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau. É isso aí, esse foi o Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, aqui com a gente, batendo um papo com o ex-colega Alan Gani. Sensacional esse papo, hein, Gani? Gostei bastante, achei muito bacana essa conversa sua com o Rabi aí. Muito legal. Eu sabia que o Rabi iria dar um show aí, surpreender positivamente, né? Então, já conhecia ele é super objetivo, super claro e com muito conteúdo, né? Acho que foi uma conversa bem legal. Tem que voltar, né, Felipe? Tem que voltar, falar certamente mais vezes aqui, né? Ô Gani, só pra gente encerrar aqui, isso ficou martelando na minha cabeça, se bem que agora 3h33, daqui a pouco o Cabral tá chegando com cenários aí. Mas ficou martelando na minha cabeça essa fala do Rabi aí, né? Sobre as porcentagens do petista raiz, lulista raiz e o bolsonarista raiz. E quanto que a terceira via poderia ter de espaço para crescer e para se desenvolver durante a campanha. Mas, pelo que a gente está vendo, as terceiras vias estão tímidas, né? Você olha, é igual aquele técnico de futebol que olha para o banco de reserva e não consegue escolher quem que vai colocar no lugar do jogador que está machucado, né? Enfim, é complicado, né? Olhar para esse banco aí, para essa terceira via, e pelas pesquisas isso mostra, né? Não sou eu que estou dizendo, as pesquisas mostram que essas terceiras vias, pelo menos por enquanto, né? Tem muita água para rolar, mas estão sem muita tração, né? Exatamente. Eu tenho uma tese que eu já sustentei em outros programas aqui, em bate-papos aí com o Eric e tudo mais, de que esse candidato da terceira via, que seria mais forte, e vamos fazer um disclaimer aqui, que nos dias de hoje tudo isso é muito complicado, não é torcida, é análise, tá? Então,
esse candidato seria o Moro. Porque eu vejo como aquele candidato que conseguiria, e isso vai ao encontro dessa pesquisa feita pelo Ricardo lá na MCM, ele teria condições de pegar votos da direita, né, de fazer essa migração da direita e eventualmente aí ir para o segundo turno, enfim, eu veria dentro dessa terceira via, ele o mais competitivo, né? Por mais que ele tenha aí, ele não tem o traquejo político, a oratória dos outros, né? Mas é uma tese aí que muitos criticam, dizendo que não, continua sendo uma eleição polarizada e os dois competitivos são o Bolsonaro e o Lula, né? Mas eu acho que ele seria, assim, dentro dessa terceira via, o candidato competitivo, tem ali o apelo da Lava Jato e tal, né? Outros nomes eu acho que tem uma rejeição muito grande ainda ou não são muito conhecidos. Mas como o Rabi falou, né? Desculpa, o Felipe. O Ricardo fez a pesquisa. Ricardo foi lá. Como o Rabi falou, vai ser um ano emocionante. Eu acho que é bastante importante, assim, o que eu estou buscando, né? Eu acho que é pensar num olho ali no risco do ano eleitoral, na volatilidade, porque você imagina ver teu patrimônio despencar em 2022, né? Por conta de volatilidade. Então, eu acho que, por mais que Estados Unidos esteja caro, ou até o Rui falou agora, e foi uma outra pergunta sobre a Europa, e a Europa está mais descontada em relação aos Estados Unidos, se eu achar que lá a Ucrânia não vai se concretizar e tudo mais, pode ser uma alternativa interessante, mas eu tenho que buscar alguma proteção contra o Brasil. Mas, pensando já num horizonte maior, eu posso também fazer uma alocação, né? Pensar 50-50, pensando em Brasil, porque o Brasil está muito barato e aí, se concretizar um candidato mais pró-mercado, mais reformista, tem oportunidades muito boas aí, como o Rabi trouxe de um ciclo expansionista. É isso aí, a partir de 2023, segundo o Rabi, um ciclo mais expansionista de crescimento, retomada desse crescimento, e é o que todos esperam, independentemente de quem ganhe, né, Gani? Todo mundo espera uma volta de um ciclo de crescimento aqui no país, sair um pouco dessa estagnação, né, essa lateralização toda aqui que a gente está passando. Bom, acho que deu nosso tempo, Gani. Estamos encerrando o marketing de hoje. Então, só um abraço, né? A gente conversou bastante nessas considerações finais aí. Só um abraço, então até amanhã, Gani. Até amanhã, Felipe. Vamos, véspera de Natal amanhã, né? Ou antivéspera, melhor dizendo. E vamos com tudo. Estamos sentindo o cheiro da folga. Tá quase chegando, Gani. Valeu então, Gani. Abraço para você. Abraço. Até amanhã. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim aqui do BMC Marketing. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando nessa tarde de quarta-feira. Pedir, lembrá-los aqui de deixar o seu like na nossa programação. Aperta o joinha. Temos 472 likes. Deixa o joinha aqui. Deixa o seu like aqui na nossa programação. A gente trazendo muitos conteúdos importantes, interessantes aí para vocês. E também não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal aqui na BMC News, que isso é muito importante para a gente também. Bom, bilionário da URSS, o Helder, o José Carlos, a Amplitude Invest, olha o Rui das Neves aqui, Gil Santos, Luiz Angelelli, o Emerson Duarte, L. Júnior, JJ, o Anderson Arcanjo, Paulo Almeida, Gesiel Leão por aqui também, o Luiz Henrique, Marcos Menini e todo mundo que nos acompanhou, o Helder também, todo mundo que nos acompanhou nesse BMC Marketing, muito obrigado por estarem aqui com a gente, espero que fiquem conosco até o fim aqui da nossa programação e voltem amanhã, porque eu volto amanhã a partir das 9 horas da manhã com o Pre-Market e depois às 2 horas da tarde no BMC Marketing. Fiquem com a gente, vocês ficam agora com os cenários com o Alexandre Cabral. Tchau, tchau.